Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui desse bate-papo com João Castelo Branco, do nosso podcast da Armada Academy. Então, Johnny, já falamos bastante, o papo está sendo bem legal. E a gente falou sobre todo esse teu percurso, todos esses projetos. Eu acho interessante a gente entender que existe meio que uma porta de entrada, né? Vamos dizer assim, para a direção de foto. Você tem eu acho que um pouco diferente essa formação, né, de toda a carreira que você formou, que você começou no estilo e tal. E tem muita gente que às vezes já quer, não, eu já tenho câmera, tal, já quero fotografar, papapá. Mas é interessante entender que dentro da equipe de foto não existe somente fotógrafo, né? Então, entender esse relacionamento, esse dinamismo que você tem e que você tem que gerenciar uma equipe. Quem é essa equipe? Que é legal o pessoal entender quem é essa equipe de foto. A equipe de fotografia, de cinema, assim, né? A gente divide em sub-equipes, né? Então, a gente tem a equipe de maquinaria, a equipe de elétrica e a equipe de câmera. E dentro da equipe de câmera aparece, no mundo digital ainda, uma galera que começa a ficar mais responsável pela monitoração e pelo fluxo dos arquivos, né? Então é o JT, o GMA. E o Video Assist o técnico de Video Assist, que é uma pessoa responsável por colocar a monitoração no set, faz uma ponte entre esses dois mundos, né? Que seria o terceiro assistente de câmera, né? Então, na equipe de câmera tem o primeiro assistente, né? Que é o foquista. Tem o segundo assistente, que faz todo o gerenciamento do equipamento, limpeza de câmera, carregamento de bateria, se as coisas estão no lugar na hora que tem que estar no lugar. E tem o terceiro, que dá um suporte para o primeiro e para o segundo, e além de dar esse suporte, ele cuida dos monitores. É uma função, às vezes, um pouco subvalorizada. Assim. É uma função muito importante, muito nos dias de hoje, cada vez mais, porque os sistemas de monitoração começam a ficar bastante complexos, então exige uma mão de obra especializada. E aí lá na ponta você ainda tem o DIT, que ele cuida da qualidade desse sinal, ele faz processos de live grading, que é você fazer uma espécie de trabalho de cor no set, né? Em tempo real. Ele controla os LUTs de trabalho, né? Que são os looks que você imagina para o filme aplicados à monitoração. Ele cuida da qualidade do sinal dos monitores, da calibragem dos monitores. Então, ele faz um controle de qualidade do sinal e ele é um segundo olho do fotógrafo também, o DIT, né? Um cara que está monitorando junto e ele vai te dar um toque, assim, fala assim, olha, aqui você está bem subexposto, talvez, se você tentar puxar um pouquinho, vai chegar do ruído. Aí você pensa, putz, mas talvez então seja o caso de eu superexpor um pouquinho e baixar o sinal via CDL, que a gente fala, né? Que são essas correções de cor que geram um metadado que você vai mandar lá para pós depois. Então, você é um interlocutor do diretor de fotografia ali, é uma figura importante, um interlocutor que vai ficar monitorando junto e dialogando, né? Sobre as escolhas técnicas, enfim. E ainda tem o GMA, né? Que é a parte toda de mídia, né? De backup e gravar com segurança, redundância, o material que foi filmado. Uma baita responsabilidade. Uma super responsabilidade também. Muitas vezes também subvalorizado, assim, né? Como um cara que vai só lá copiar arquivo, né? E não é isso. É muito mais complexo do que isso. Ele não só copia arquivo, faz o backup, se responsabiliza pela integridade do material, mas também pela integridade dos metadados, né? Tem uma série de metadados que são importantes, sobretudo hoje que a gente usa muito pós-produção. Então, você ter metadados de câmera, metadados dos mais diversos, os metadados do continuista. O continuista faz uma série de observações e essas observações a gente tem como incluir ela nos arquivos de vídeo, né, no final. E aí ele também faz isso, né? Ele vai conversar com o pessoal do som para ter os arquivos de som, com o continuista para ter todos os boletins integrados. E isso tudo dentro dos arquivos. Ele entra tudo como metadado. Então é um trabalho importante, um trabalho que deve ser bastante valorizado. É o filme, né?
É o próprio Tá filme na que mão está na mão dele. dele, né? É. Então, se dá alguma coisa errada, é o filme que está ali, né? O filme, toda a informação do filme junto, né? Então, enfim, tem Tanto que eu isso. sei que essas plataformas de streaming, por exemplo, Netflix, eles exigem visualizar o material antes de você formatar o cartão. Não é? O Netflix, em especial, ele tem sistemas hoje já que você coloca os brutos na nuvem, eles têm um sisteminha próprio, e aí você joga na nuvem, e aí, sim, você só pode formatar os cartões depois que eles já tiverem o material bruto com eles, enfim. Então, eles têm um controle muito grande sobre isso. Eles têm um técnico que eles chamam de technologies, que é um técnico que acompanha a produção e meio que gerencia esses processos junto, assim, sabe? É um jeito diferente de produzir, assim, que, enfim, é bem específico da Netflix. Mas, enfim, aí depois você tem a equipe de elétrica, que aí você tem também um monte de gente, né? As pessoas responsáveis pelo gerador, tem o gaffer, que é o chefe da equipe de elétrica, que é um interlocutor, um braço direito para pensar a luz, para montar, modelar a luz, que vai também ter todas essas coisas de tecnologia DMX, às vezes tem um técnico só de DMX. Você tem hoje os aplicativos, né, que você compartilha com a equipe. Esse é o último filme que eu fiz, o último longa que eu rodei agora, o Relicário, inclusive todos com equipamentos da Armada. E eu utilizei, cara, quase 100% LED, salvo 3 ou 4 cabeças HMI. Os LEDs todos Aperture e tudo integrado no Sidus Link, né? Então, o Fumaça, que era o meu gaffer, ele fez o Sidus ali e aí ele compartilhou o setup com o resto da equipe. Então, qualquer um podia ali e dimerizar e coisa e tal, quem tivesse mais fácil ali junto comigo, mais perto, porque às vezes está todo mundo para lá, aí eu já chego ali, então preciso dimerizar esse aqui, coisa e tal, mudar a cor, fazer um efeito. Então, a gente trabalhou com cara, o mesmo tipo de trabalho que a gente teria com o DMX, mas tudo com o Sidus Link, que é o aplicativo Tudo da só Aperture. no tablet, né? Tudo no tablet ali, a gente controlou o set inteiro, né? Então foi bem interessante, assim, foi já uma evolução do que foi lá no contracapa, né? Agora. Daí ainda tem a equipe de maquinaria, né? Que faz toda a parte de suporte, tripés, Traquitanas. estruturas, traquitanas. E eu usei muito nesse último filme, muito. Eu vi 1000 coisas, assim. Tipo, a Malu, que é a minha maquinista, ela falou, porra, chefe, você dessa vez tirou tudo que eu tinha na manga, assim, né? Porque tinha um monte de tipos de estrutura, tinha desde andaime para colocar luz, tinha grua, tinha montar câmera de cima, montar câmera de aquela, cara, tinha de tudo ali no filme. Foi muito legal de fazer esse filme, porque é um filme de gênero, né? Um filme de suspense, um thriller, assim. Então, eu me permiti, tipo, luzes bem coloridas, usar muito dessa cinematografia italiana, tipo Mário Bava, Dario Argento, tipo, de muita cor, né? Esse clima meio noir em cores, né? Tipo, dessa cinematografia italiana. Cara, foi muito bom, assim, e aí poder usar essas coisas e brincar com a linguagem, assim, né? Foi um filme bastante interessante de fazer. E a equipe estava muito dentro do filme, assim, foi muito tive bom. a oportunidade de passar uma diária lá com vocês. Você foi também óbvio, você estava lá também, Fui um dia para dar uma nosso ajuda lá. técnico de gimbal, né? Então, foi muito massa, né? Tava um clima muito gostoso, né? Foi bem legal, assim. E foi interessante ver essa linha que você formou, pelo menos no pouco tempo que eu estive ali. Você já começava a entender mais ou menos aquela imagem um pouco mais contrastada, né? Aquela cor um pouquinho mais vibrante mesmo. Deu para entender um pouquinho. E foi bem interessante, porque eu fui para dar um suporte, na verdade, ali para a equipe técnica, né? Porque realmente tem uma função que
que é mais uma função que hoje existe, que é operador de gimbal. De gimbal, né? Técnico de gimbal. É o técnico de gimbal, então eu fui lá para dar uma força para vocês nessa área. Né? Muito. Então a gente vê como só na equipe de câmera, mais ou menos, na equipe de fotografia, mais ou menos, quantas pessoas num projeto grande? Cara, às vezes, se pegar a equipe de câmera, primeiro, segundo, terceiro, às vezes se tiver 2 câmeras, aí já dobra, aí mais... Vamos colocar aí umas 30 pessoas. Entre 20 e 30 pessoas, 20, às vezes a gente pessoas. chega a isso no Só projeto grande. na equipe de fotografia. Só na equipe de fotografia. Né? Então, realmente, eu vejo que é um leque gigantesco, até para quem está começando, que acha que não, fotografia é só pegar a câmera na mão e operar a câmera. Não, tem inúmeras outras funções né, dentro do setor. E que tem que se conversar. Mas é legal você falar isso, porque, cara, sim, mas tem também um certo mito dentro do cinema, tipo, palavras fortes, um certo mito de que para você ser diretor de fotografia, o natural seria você ter uma carreira de assistência de câmera. Então, muita gente acredita que você, para ser diretor de fotografia, você vai ter que começar como terceiro assistente de câmera, que é o video assist, segundo assistente de câmera, foquista, operador de câmera, e aí você se tornaria diretor de fotografia. Isso não é natural, isso não é um caminho natural. Para você ser diretor de fotografia, você tem que ser diretor de fotografia. Eu costumo dizer para as pessoas que vêm me perguntar, eu digo, você tem que dançar dançando. Sim. Você só vai ser diretor de fotografia quando você começar a fazer fotografia. Eu não tive uma carreira de assistência de câmera. Eu fiz assistência de câmera. Eu fiz bastante assistência de câmera, mas eu não tive uma carreira de assistente de câmera. Eu não tive uma carreira. E eu conheço vários outros fotógrafos que também não tiveram. Se você pensar, grandes fotógrafos que estão por aí, o Eber, grandes professores de fotografia, por exemplo, o Eber, o Alziro, e aí, sei lá, Walter Carvalho. Se você pensar os grandes nomes da cinematografia brasileira, não tiveram carreira de assistência de câmera. Não fizeram isso. Então, assim, não é um caminho exatamente natural, apesar de que é uma grande escola. Porque é uma escola da lida, é uma escola do set, é uma escola que você entende muito dessa estrutura de trabalho na vivência dessa estrutura de trabalho. Né? E cancha de set é fundamental. Sim. Então, assim, a carreira de assistência de câmera, ela não é que ela não possa servir como uma ponte para você um dia fazer direção de fotografia, mas não é automático. Para você um dia ser diretor de fotografia, se você tem uma carreira de assistência de câmera, em algum momento dessa carreira, você vai ter que começar a fotografar. E, às vezes, a carreira de assistência de câmera também dificulta você fazer essa passagem. Porque, assim, um assistente de câmera costuma ter muito mais trabalho do que um diretor de fotografia. Então, se o cara tem e falta assistentes de câmera bons, competentes, com carreiras consolidadas no Brasil. Então, se você tem uma carreira consolidada de assistência de câmera, não vai faltar trabalho. Você vai trabalhar muito. Né? Então, é um mercado em ascensão, um mercado bom, um mercado legal de fazer. Só que aí você não vai abrir mão para começar a fazer fotografia num ponto da carreira que você vai fotografar pouco. E arrisca, porque tem ainda muito disso, que eu acho ruim, mas muito disso de pessoas que começam a não chamar mais assistentes de câmera que começam a fotografar. Né? Então, aí o cara vai optar por fazer... Então, por exemplo, aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, né? Tenho um pezinho em São Paulo, mas minha residência é em Curitiba. Acontece muito um movimento interessante das pessoas irem trabalhar como assistente de câmera em São Paulo e começarem a fotografar filmes em Curitiba, como diretores e diretoras de fotografia. Né? Há vários casos, né? Por exemplo, a Elo Passos. A Elo Passos fez esse caminho, um caminho que foi muito legal. Ela foi para São Paulo, começou a trabalhar como assistente lá, mas tinha um trabalho de direção de fotografia aqui em Curitiba. Até que esse trabalho de direção de fotografia começou a ficar maior na carreira dela e ela pôde ir para São Paulo já como diretora de fotografia estabelecida. Né? A Helen também faz um pouco isso, a Helen Braga, a Elisa Hatz faz um pouco isso. Várias pessoas fizeram esse caminho, que eu acho um caminho muito bacana. Mas tem gaffers que
que se tornam diretores de fotografia. E eu, por exemplo, comecei dirigindo. Né? Então, assim, eu venho da fotografia still, fui dirigir filmes e daí fui para a direção de fotografia. Então, tem caminhos muito diferentes para fazer. O próprio Fumaça também, né? O Fumaça também começou como acho que chefe de elétrica. Como elétrico, é. Aí veio para a GAF e daí começou a fotografar também. Então, os caminhos são diferentes, mas em qualquer um dos casos, você só vai fotografar quando você começar a fotografar. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, sim, vá fotografar os curtas dos amigos, aproveita o tempo da escola de cinema, seja a faculdade ou do curso de cinema que você está fazendo, e começa a fotografar, fotografa muito, fotografa o clipe da galera, fotografa não sei o que lá, fotografa com o que tem, fotografa numa equipe reduzida e vai fazendo até que em um momento esses seus parceiros vão começar a fazer coisas maiores, coisas mais interessantes, e você vai crescer junto como diretor de fotografia. Se você vai fazer uma carreira de assistente ou não, aí é uma outra história. Aí tem a ver com a escolha e com a trajetória de cada um. Né? Não estou desprezando a carreira de assistente de câmera, longe de mim. É uma grande carreira, é uma carreira muito legal. Inclusive tem gente que tem essa carreira em si mesma, que não pretende ser diretor de fotografia, quer ser assistente de câmera mesmo, e eu acho super legal. É super bom, na verdade é ótimo para mim quando tem isso, porque são pessoas que são muito dedicadas e fazem com muito afinco o seu trabalho. E é isso. Eu acho que cada um vai escolher o seu caminho, né? Mas qualquer um deles tem que dançar dançando. É isso que eu costumo dizer. Legal. Mas eu vejo essa importância do assistente hoje, porque realmente tem alguns fotógrafos que às vezes nem entendem nada do equipamento que eles estão de configuração, vamos dizer. Fica tudo na mão do assistente. O assistente tem aquela bíblia, né, do equipamento em mãos, o manual, tem todo o entendimento de como configurar e tudo mais. O fotógrafo está preocupado mais, às vezes, na parte ali artística do enquadramento e tudo mais, da narrativa, e ele fica mais despreocupado quando ele tem realmente um assistente de câmera que tem todo esse entendimento, né, e tem toda essa habilidade técnica para deixar o diretor de fotografia sossegado. Não, eu sei que ele colocou no frame rate certinho, que está tudo ok, só vai lá e roda a cena. A gente está com essa formação agora de assistente de câmera, né, pela Paulo Gustavo. Então a gente vai estar rodando agora 8 cidades do estado do Paraná inteiro. Eu vou estar fazendo os cursos de direção de fotografia, né? Direção de fotografia. Então, meio que um complementa o outro. Com certeza, muito legal. E a gente quer abrir esse leque, né? Porque a gente não vai falar só sobre o primeiro, sobre o segundo, mas a gente vai abrir esse leque dessa possibilidade das pessoas entenderem que a gente tem um setor em crescimento. Sim. Né? Um setor de cinema em crescimento hoje no mercado. Quão gostoso é você fazer parte desse setor e quais são as opções que essa pessoa tem. Inclusive, começar a fazer aquilo, né, aquele passo a passo do terceiro, segundo, primeiro, ou já ir direto para o diretor de foto, mas que essa vivência e esse aprendizado, independente se a pessoa quer fazer quer seguir como diretor de fotografia, ter esse conhecimento do que o primeiro, segundo, terceiro assistente de câmera tem, acrescenta e muito para essa... Com certeza. Né? O diretor de fotografia, além dessa parte de gestão de equipe, que a gente falou bastante, tem uma parte técnica importante, considerável, e uma parte técnica... O diretor de fotografia ele tem que entender dos processos como ninguém ali. Isso é muito importante. Não dá para você... O assistente de câmera ele tem que garantir que as suas escolhas estejam na câmera. Ele tem que garantir que as suas escolhas estejam lá. Mas quem tem que entender do rolê, quem tem que entender dos processos, é o diretor de fotografia. Sim. Claro que todo mundo ali agrega, todo mundo ali... eu não sei, talvez é porque eu seja um diretor de fotografia bastante técnico, eu tenho uma relação com a técnica muito importante, né? Então eu entendo que o diretor de fotografia é um cara que ele tem que garantir os processos até para fazer acontecer a sua visão artística e a visão artística da direção, garantir que elas se sustentem tecnicamente no filme, né? Não adianta você ter uma visão artística genial e não saber traduzir ela em termos fotográficos, que a fotografia é um meio técnico. Então assim, eu acredito nisso assim, né? Então
Eu acho que o jeito de eu trabalhar passa por aí, né? Eu acho que os fluxos artísticos os devaneios mais insanos que você pode ter são super legais e super importantes, mas em algum momento você vai ter que dar vazão para eles na câmera, na lente, na luz. Isso tudo vai ter que se traduzir em questões técnicas de exposição, de colorimetria, enfim, de entender ciência de cor, os fluxos de trabalho do mundo digital, monitoração HDR, SDR, tudo isso, né? É bastante coisa, nunca dá para parar de aprender, né? Exatamente. Essa evolução de hoje em dia, não dá para parar, não. Sempre tem que estar buscando cada vez mais e mais. Legal. Mas é legal. Obrigado, João. Obrigado pela tua presença. Foi bem legal esse bate-papo. Bacana. Obrigado mesmo. Sempre um prazer estar aqui na Armada. Valeu mesmo. Bacana. É isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso último episódio aqui nesse bate-papo com João Castelo Branco, diretor de fotografia. E a gente vai ter vários outros episódios com vários outros setores também aqui da nossa indústria cinematográfica. Então, fica ligado. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.